vamos lá então para a nossa discursiva de número 28, aonde eu vou abordar com vocês as principais respostas fisiológicas quando o nosso organismo, é acometido pela Covid-19. Lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando com uma doença nova, Então eu vou mostrar aqui para vocês. Fiz uma reunião de tudo que a gente já sabe, de tudo que a ciência está descobrindo, Então hoje, dia 11 de novembro, é isso que nós sabemos. Lembrando que na ciência nós não temos verdades absolutas, Então eu começo mostrando para vocês uma coisa que foi descoberta agora, semana passada, que é o local de infecção, do atual coronavírus, Então lembrando que estamos falando, se a gente vai falar de respostas fisiológicas à Covid-19, Então, quando a gente pensa em Covid-19, Covid-19 é o nome da doença, E o agente etiológico desta doença, É o SARS-CoV-2, Que foi o nome dado ao vírus. E esse vírus, ele é da família, Da família Coronaviridae, certo? Por isso que a gente chama ele de coronavírus. Nós temos vários coronavírus e ele é o novo coronavírus, Temos até coronavírus, pessoal, que recebem o nome de H-core, que causam gripe, Então a gente tem outros coronavírus circulantes, menos graves, Porém, a gente sabe então dessa classificação e qual é a novidade que a gente descobriu. Até agora, sabe-se que quando a gente é infectado pelo SARS-CoV-2, Essa caneta preta também, deixa eu pegar outra. Ele é um vírus, pessoal, que vocês têm que lembrar que ele é um vírus de RNA, de fita positiva, que tem lá a sua cápsula, tem o seu envelope, é um vírus envelopado. Temos aqui a proteína spike, certo? E o que se sabia até agora é que ele usa, a spike se liga com o ACE2, que é uma proteína de membrana que a gente expressa em diversas células do nosso corpo. Lembrando que a ACE2 é a enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina, lembrando que ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é para elevar a pressão arterial, Então a angiotensina, ela tem a função de ativar, de estimular a produção de aldosterona, que vai reabsorver sódio no rim. E a angiotensina, eu quero que você se lembre desse nome, Ela vai converter a angiotensina 1 em angio. O que é angio? Angio é vaso sanguíneo. Tensina, tensão, Então a angiotensina tem função de fazer vasoconstrição. Se faz vasoconstrição, aumenta a pressão arterial, Então a gente expressa o ACE2 em diversas células do nosso corpo, Começando pelas vias aéreas superiores, que a gente já vai falar que é onde o vírus inicialmente se encaixa. Porém, o que a ciência descobriu nós estamos em novembro, fim de outubro, Eles descobriram um outro receptor de membrana, um segundo receptor de membrana, na qual o atual coronavírus se liga, que ele é chamado de NRP1 ou neuropilin, que também é um receptor de membrana que se expressa tá mais relacionado aí a neurônios, células sensoriais, Então é uma nova descoberta. Ou seja, o que você precisa saber de tudo isso? Que o vírus não infecta qualquer célula. Então que eu tenho que ter um esquema em qualquer infecção, Em qualquer infecção, seja conectado ao ACE2 ou
a spike se ligando a NRP1, né, que são as proteínas, em qualquer infecção eu tenho que ter um sistema chave, fechadura, né, mais ou menos, aonde eu tenha uma conexão, né, aonde a célula permita que aquele vírus entre, certo? Então é isso que acontece. Lembrando que eu tô falando de um vírus envelopado, lembrando que eu tô falando de um vírus de RNA de fita positiva, e isso significa que ele já vem no sentido 5', 3', que é o sentido da nossa leitura para fazer a tradução. Então já é um vírus que chega na célula e começa a trabalhar, já começa a sintetizar as suas próprias proteínas, né? Aí depois vai replicar esse material genético e fazer novos vírus, ok? Então, a infecção acontece em diversas células humanas, e qual é a resposta fisiológica que a gente tem quando a gente é infectado por um patógeno, né? Claro que tudo varia por onde esse patógeno entra. Então, por que ele é um patógeno altamente contagioso, né? Justamente porque ele infecta, primeiramente, as vias aéreas superiores, o trato respiratório superior, tá? Então, mas seja isso vale para qualquer infecção, né? E vocês sabem que um dos principais sintomas da atual Covid-19 é febre. Febre, tá? Você fica febril, por isso que todo mundo tá medindo a temperatura, né? Se você tiver com a temperatura acima do normal, seria o primeiro indício. Então nós precisamos, antes de falar dos órgãos afetados aqui, a gente precisa falar do que leva a febre, né? Então essa é a primeira resposta fisiológica que eu tenho que fazer aqui pra vocês. Gente, eu esqueci meu paninho, peraí, segura aí. Deixa eu pegar aqui para apagar o quadro para vocês. Aula em casa, pessoal, a gente não tem como cortar aqui. Então a gente tem que fazer a gente tem que entender como é que ocorre a febre. Então eu tenho que falar com vocês de resposta imune adaptativa. Eu tenho que falar de resposta inflamatória, tá? Seja qual órgão afetado, eu vou ter uma resposta do nosso sistema imune. Essa resposta, ela é inespecífica, ou seja, a gente vai ter as células de defesa inespecíficas para reconhecer qualquer coisa estranha que entre no nosso organismo, certo? Então, quando a gente estudou o sistema imune, a primeira coisa que tem que ter na tua cabeça é que a gente tem a resposta imune inata, inespecífica, que é essa que nós vamos falar agora, e a resposta imune adaptativa, altamente específica, que é a que vai vir depois, que é a produção de anticorpos, que é a imunidade celular, ok? A imunidade de longo prazo. Essa é a imunidade imediata, tá? Então, quando a gente fala de resposta inflamatória, ai, ficou molhado aqui. Vou ter que pegar um pano seco. Pera aí, pessoal. Achei meu paninho seco, senão não vou conseguir escrever aqui no quadro. Então, essa resposta inflamatória, ela faz parte, então, da nossa imunidade inata, tá? Resposta, ainda tá molhado. Resposta inflamatória. Deixa eu mostrar aqui primeiro, depois eu escrevo, então. Então, olha só, entrou um agente estranho no nosso organismo. Quem é que vai reconhecer esse agente estranho? A gente normalmente, tudo depende de onde ele entra, tá? Mas, via de regra, macrófago, tá? Você tem que lembrar que o macrófago é um tipo de leucócito que deriva do monócito, tá? O monócito, então, produzido lá na medula óssea vermelha. Aí, o que vai acontecer? O monócito se diferencia em macrófago e o macrófago, ele migra para diversas partes do nosso corpo, ok? Quando o macrófago vai para o sistema nervoso central, é que ele vira micróglia. Quando o macrófago vai para o tecido ósseo, ele passa a se chamar osteoclasto, tá? E os macrófagos que ficam circulando pelos tecidos do nosso corpo,
eles são simplesmente macrófagos e eles vão identificar, né, agentes estranhos. Nós temos inclusive macrófagos que ficam nas cavidades do nosso corpo. Por exemplo, dentro dos alvéolos pulmonares, a gente tem macrófagos alveolares circulando ali, tá? Então, a gente vai ter os macrófagos reconhecendo, tá, o agente estranho. Temos os mastócitos também, tá? Então, essa resposta inflamatória... Nossa, gente, não vou conseguir escrever aqui, deixa eu apagar melhor isso aqui. Essa resposta inflamatória, pessoal, ela vai começar, então, de forma inespecífica, tá? Com os macrófagos e os mastócitos, tudo depende do local, tá? Então, ó, macrófagos e mastócitos. Os macrófagos, então, eles reconhecem o antígeno. Isso se for uma resposta inflamatória por entrada de um patógeno, porque poderia ser uma resposta inflamatória por lesão, tá? Mas não é o caso que a gente está falando aqui, ok? É uma resposta inflamatória por um antígeno, e aí o macrófago, ele começa a liberar substâncias chamadas de citocinas. Citocina é o nome dado, pessoal, a um conjunto de proteínas, tá? Que são mediadores químicos, comunicadores químicos, porque uma célula conversa com a outra por meio de citocinas, certo? Então a citocina é uma proteína. Gente, aí você tem que fazer todo um link, é uma proteína que é secretada. Se essa proteína é secretada, quem secreta? Golgi. Ela foi produzida onde? No retículo endoplasmático rugoso, passa para o Golgi e é secretada. Lembra sempre de fazer essa associação celular. Então, os leucócitos, todos os glóbulos brancos, eles vão ter essa capacidade de secretar vários tipos de citocinas, tá? Então, a gente tem vários tipos. Por isso que você já deve ter ouvido falar de interferon, de citocinas tipo 1, de interleucina tipo 1, 2, 3, 4, 5, tem um monte, tá? Isso pode ser mencionado para vocês nas provas a partir de agora, não estranhem, tá? É a forma com que as células se comunicam e ativam os demais tecidos, pedem ajuda. Então é isso que vai acontecer. O mastócito, além de liberar citocina, o mastócito libera heparina e libera histamina. A heparina é um anticoagulante. A histamina é um vasodilatador, tá? Um vasodilatador. Então, se você olhar aqui na minha imagem, a lesão de um tecido por agentes físicos, químicos ou micro-organismos, que é o nosso caso, vai acabar gerando essa vasodilatação, tá? Então, no caso, eu tenho a liberação dessas substâncias no tecido conjuntivo que afetam os vasos sanguíneos que estão chegando ali, fazem vasodilatação. Quando eu tenho uma vasodilatação, pessoal, eu tenho inicialmente um aumento do fluxo sanguíneo. Diminui a pressão, mas aumenta o fluxo, tá? Aumenta o fluxo, chega a mais células. Essa é a ideia. E aí, o que acontece? Acontece um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos. Um aumento da permeabilidade significa que as células do endotélio se afastam. Quando as células do endotélio se afastam, vaza muito plasma e também vaza células facilmente. Por isso você está vendo aqui libertação de fluido. Essa libertação de fluido é parte do plasma sanguíneo vazando muito, tá? Porque normalmente o plasma extravasa, só que extravasa por pressão, tá? E aí você sabe que depois esse resto de plasma é recolhido pela linfa, vira linfa, né? É recolhido pelo sistema linfático. E aqui vaza bastante. Então, ó, com o aumento, com a vasodilatação, a gente já tem um aumento do fluxo sanguíneo gerando calor, tá? Depois, com esse aumento do fluxo sanguíneo e esse calor, fica vermelho o local.
e começa a ficar inchado. Por que começa a ficar inchado? Porque tá vazando plasma. Eu tenho a dilatação do calibre dos vasos, tá? E aí, a gente vai ter as células de defesa sendo atraídas por essas citocinas. As células de defesa que estão no sangue. Quem que vem primeiro? Neutrófilo. Neutrófilo está em grande quantidade no sangue. É o glóbulo branco que tem maior quantidade. Então, o neutrófilo chega em grande quantidade ali para fazer fagocitose. Lembrando que nós estamos falando de fagócitos até agora, tá? Mas macrófago e neutrófilo são células que fazem fagocitose, ok? Tá, aí chega um monte de neutrófilo e começa a liberar mais citocina para chamar mais leucócitos, mais outros que estão na corrente sanguínea. Começam a migrar, né, para a área infectada ou lesada e aí acontece o edema, né? Então você tem mais células chegando e mais líquido vazando. E aí fica muito inchado. E esse inchaço comprime as células nervosas, gerando a dor. Aí, essas citocinas caem na corrente sanguínea. Essas citocinas na corrente sanguínea vão ativar, que são liberadas pelos leucócitos, vão chegar lá no hipotálamo, que é o centro do controle da temperatura corporal, tá? Ao chegar um tipo de citocina lá no hipotálamo, que aqui no caso vocês estão vendo IL-6, isso significa interleucina 6, ela vai alterar o termostato do hipotálamo. Então você precisa se lembrar que a febre é uma resposta imunológica, né? Então por isso que a gente fala uma resposta do sistema imune, porque são os glóbulos brancos que ao liberar citocinas vão mudar o termostato do hipotálamo. Como assim o termostato do hipotálamo? Nosso hipotálamo tem uma temperatura padrão, então ele faz o teu corpo trabalhar para manter aquilo ali, 36,5, né? Então o teu corpo, se passa muito disso, vai suar. Se baixa muito disso, vai tremer. Para você sempre se manter constante. Somos animais homeotérmicos, certo? Lembra disso? Tá. Aí, o que essas citocinas fazem? Elas mudam a temperatura do termostato. Então, joga lá para 38, 37,8. Então, o teu corpo, na verdade, vai trabalhar para se ajustar a essa nova temperatura. Por isso que a febre é esse sintoma. E por que tudo isso acontece? Acredita-se, né, bioquimicamente, que nessa nova temperatura de 37,8, próximo mais a 38, as enzimas e as reações químicas das células de defesa acontecem muito mais rápido. É o ótimo enzimático das células de defesa, tá? Por isso que a gente fala que a febre, inicialmente, ela é protetora. Lógico que se ela aumentar demais, sair do controle, ela é nociva porque desnatura as proteínas das outras células, tá? Mas então, falou de infecção, tá? Falou de resposta inflamatória. O que você tem que associar? Você vai ter que associar com as seguintes etapas, tá? Então, a gente tem aí, primeiro, calor, e esse calor e esse rubor, tá? São por quê? Por conta da vasodilatação, certo? Aí, calor, rubor, depois vem acompanhado de um edema, certo? Esse edema é o inchaço, esse edema é pelo extravasamento de plasma extravasado, excesso, tá? E por último, a dor. E essa dor é porque comprime as terminações nervosas, né? E tudo isso aqui vai acabar gerando a febre, tá? Lógico que a resposta de febre, né, pode vir já aqui no começo, né? Quando a gente tem esse início, eu já posso começar a ter o aumento da temperatura corporal, tudo depende da quantidade de citocinas, beleza? Então, isso você tem que ter na cabeça, não vale só para Covid-19, vale para qualquer infecção, tá? Então, voltamos aí a falar da Covid. Primeiro sintoma,
característico relatado é a febre, ok? Isso nas pessoas que têm sintoma, tá? Quando a pessoa, então, tem a febre, né, significa aí, normalmente só a febre, normalmente isso vem acompanhado de alguns sintomas, que talvez seja uma tosse seca, tá? Muitas vezes a perda do olfato e do paladar. Então a gente vai falar um pouquinho de olfato e paladar, que são órgãos sensoriais que não costumam cair muito nas provas, mas é a chance do vestibular contextualizar um pouquinho isso para vocês. Não tem muito o que perguntar sobre isso aqui, né? É um sistema sensorial. Então, quando fala de olfato e paladar, você tem que lembrar de sistema nervoso, tá? Então, eu trouxe aqui essa imagem, eu vou apagar aqui pelo seguinte, ó. Quando a gente fala de olfato, eu tenho que falar de receptores de estímulo, e essa recepção vai ser tudo que é sistema nervoso, tudo que é interpretação de sensações, pessoal, é tudo no cérebro. E a pegadinha das provas é falar que aqui no nariz que a gente sente o cheiro, é na boca que eu sinto o gosto. Não. É no cérebro que eu sinto, tá? Porque eu tenho a recepção do gosto e do cheiro nesses órgãos sensoriais, mas a interpretação, a percepção disso é no sistema nervoso central, onde? Em alguma área do córtex cerebral. Vocês lembram que córtex cerebral tem lobo pré-frontal, tem temporal, tem occipital, né? Aí você não precisaria saber especificamente, tá no lobo temporal, né? Mas vai para o córtex cerebral, onde você tem corpos celulares de neurônios que vão fazer essa interpretação. Então, vamos falar aqui um pouquinho de olfato e paladar. Então, a gente tem que pensar primeiro em neurônios sensoriais, receptores sensoriais, receptores, aí sim, neurônios sensoriais, tá? Que vão levar a mensagem pro córtex cerebral. Isso vale, né, para qualquer órgão do sentido que a gente tenha. Isso vale até para audição, né? Eu vejo a UFSC trazendo aí uma questão em relação a isso aqui, porque já caiu o olho, já caiu, ouvido, tá? E nunca caiu na UFSC olfato e paladar, e é a chance que eles têm de fazer alguma correlação em relação a isso, tá? Então a gente tem que saber o quê? Que na nossa cavidade nasal, a gente tem a comunicação, primeiro, do nariz com a garganta. Então vamos voltar aqui um pouquinho, ó, nessa imagem, ó, cavidade nasal, tá? E cavidade bucal. Vocês estão vendo que aqui na região da faringe, então aqui eu tenho trato respiratório superior, tá? Isso é importante você saber também, porque primeiramente a gente tem a definição do que é trato respiratório superior, que é dessa cavidade nasal até a região da laringe, tá? Antes de começar a traqueia. Então, na faringe, que é a parte comum do trato digestório e respiratório, o alimento, quando ele desce por aqui, partículas de odor sobem para cá. Por isso que olfato e paladar estão altamente interconectados, tá? Na cavidade nasal, eu tenho um epitélio, que a gente chama de epitélio amarelo e epitélio vermelho. O epitélio vermelho, né, toda essa parte mais inferior é um muco irrigado por muitos vasos sanguíneos. E as células sensoriais estão aqui, no teto da cavidade nasal, tá? Então, quando eu mostro essa imagem aqui para vocês, ó, eu tô mostrando aonde fica as células, os receptores, tá? Na cavidade nasal, ok? Então, esses receptores, no caso do olfato primeiro, né? Receptores estão no teto da cavidade nasal, tá? Eles vão receber as partículas de odor, esses receptores já são células nervosas, tá? Então, a célula receptora olfativa, aqui você já tá vendo esses cílios aqui dele, e aí ele se comunica, né? Esses cílios aí que ele chama são esses prolongamentos
né? Como se fossem ali os dendritos dessa célula aqui. Então, eles recebem o estímulo e vão passar aqui pelo osso etimoide, se não me engano o nome desse osso, e aí chega no bulbo olfatório. O que é o bulbo olfatório? É onde vai estar o nervo olfatório. Nervo, qual a definição de nervo? Conjunto de neurônios. Juntou 1, 2, 3, 4, 5, 6 corpos celulares, formando um feixe nervoso. Isso é um nervo, tá? Então aqui a gente vai ter o nervo olfatório, levando então lá para o córtex a mensagem, né, para ser interpretada. Então muito cuidado com a palavrinha aqui, pessoal, de recepção, tá? E só no córtex cerebral que você tem a percepção. A UFSC pegou muita gente nisso aqui, tá? Na parte do sistema auditivo, falando que a cóclea faz a percepção das ondas mecânicas do som. Mentira! A cóclea faz a recepção. Então, cuidado! Vai colocar lá que no teto da cavidade nasal eu tenho células que percebem o olfato. Não, eu tenho células que recebem moléculas químicas do olfato. Beleza? Tá? Essas células podem estar intactas, o nervo pode estar ok, mas se você tiver uma lesão no cérebro, aonde ocorreria a interpretação disso, a percepção disso, você não vai sentir o olfato. Beleza? Tá. Voltando para a Covid-19, o que a ciência sabe até agora é que o SARS-CoV-2, ele afeta essas células ao lado das células receptoras, tá? Parece que não afeta o receptor nervoso, parece que afeta as células laterais, fazendo com que essas células dão suporte a essas células nervosas. Então, com isso, tá? A pessoa perderia, isso daqui ficaria inflamado, ficaria com edema, e esse edema prejudicaria o funcionamento dessas células, desses receptores sensoriais, tá? Por isso que a pessoa perderia o olfato, isso é chamado de anosmia. Já vou mostrar isso para vocês. Não confundir, é interessante a gente observar que na Covid-19, diferente de uma gripe, porque na gripe a gente também pode ter perda de olfato, mas a perda de olfato na gripe é por conta do excesso de muco. Porque numa sinusite, numa gripe, a gente vai ter muita secreção acumulada. Essa secreção é porque a gente tem células produtoras de muco em toda essa parte que a gente chama de, de mucosa vermelha do nariz. A gente tem células produtoras de muco. Esse muco é uma barreira, na verdade, uma barreira para não entrar o vírus dentro do seu corpo, para ele ficar restrito ali naquela região. Então é uma forma de tentar bloquear a entrada de vírus e bactérias e tudo mais, né? E essa secreção, né, pode ficar acumulada aqui nos seios da face. Então aqui você tá vendo por dentro, pode acumular desde aqui até aqui, e por isso a gente teria, né, aquela sensação ruim de nariz entupido, nariz inchado, que é o que você não tem. A gente não observa isso na Covid, porque o vírus, ele não ataca essas células produtoras de muco. O vírus, ele tá atacando ali o teto da cavidade nasal, tá? Parece que essa é a diferença pelo que a gente sabe até agora, beleza? Tá. Então, ó, quando você tem a perda de olfato, que fala-se muito disso, né? Você tem a anosmia. Então, anosmia é a perda de olfato. Gente, eu tenho ouvido tanto aí na TV, tão feio, até escrito em artigo, a perca de olfato. Nossa, o Pita deve se virar, né? Deve se arrepiar todo, tá? Então a gente tem a perda do olfato, que a princípio, né, é para ser temporária. Mas há relatos aí de pessoas que até agora o olfato, já faz mais de 5 meses e o olfato ainda não voltou, né? Bom, com relação ao paladar, vale a mesma regra. Eu tenho receptores, eu tenho neurônios sensoriais que vai chegar no córtex cerebral, tá? Então, o paladar, a mesma coisa. Vamos falar dele agora. No paladar, pessoal, a gente tem os
receptores, e esses receptores são chamados aqui, são neurônios. Então, células receptoras, de novo, células receptoras, ligadas a neurônios sensoriais. Porém, o que acontece no paladar? Você tem receptores de 5 tipos de gostos, tá? Por isso que a gente chama isso aqui de botão gustativo, o botão gustatório, aonde a gente tem, né, em roxo o gosto doce, em azul salgado, em verde o amargo. Aqui, que cor é essa, meu Deus? Meio bege, meio marrom, né? Aquela cor que a gente não sabe que está representando o umami. O umami é aquele sabor do glutamato, do ácido glutâmico, que é o saboroso, e o azedo, tá? Esses são os 5 gostos que a gente sente, tá? Pessoal, gosto é diferente de sabor. Essa é uma coisa bem legal da gente entender, né? Porque quando a pessoa tá com a Covid-19, muitos relatam que ela tem a perda. O pessoal fala, não tô sentindo gosto de nada. Normalmente a pessoa não tá sentindo sabor. Ela consegue identificar se uma substância é doce ou salgada, mas ela não consegue saborizar. O que é saborizar? Porque o sabor, ele é a mistura do gosto com o olfato, tá? Olha que interessante. Então, por exemplo, é doce, tá? Mas eu não sei se é de morango ou se é de chocolate, ou se é de baunilha. Isso é sabor. Deu para entender a diferença, tá? Então, quando a gente pensa em sabor, essa caneta já é. O sabor, ele é gosto mais olfato, certo? Por isso que a gente perde o prazer, muitas vezes, de comer um alimento quando você tá gripado, quando você tá sem olfato, né? Justamente porque você não consegue identificar o sabor dos alimentos. Então, isso também é uma coisa interessante, tá? Lembrando aqui, então, que aquela ideia de que cada área da língua tem é responsável por sentir um gosto, isso já foi desmitificado pela ciência, né? Novas pesquisas mostram que todos os botões gustativos têm todos os receptores, tá? Só que aí a gente tem em algumas regiões da língua mais receptores de um tipo do que outro, mas não tem essa ideia, né, dessa divisão por regiões, tá? Então as questões mais recentes não vão trazer isso para vocês. Lembrando então que a gente tem essas invaginações, que são chamadas de papilas gustativas, e nessas papilas é que a gente vai ter os diversos botões gustativos, belezinha? Tá. Então, pessoal, vamos adiante aqui. Temos o trato respiratório superior, então a princípio o vírus, o SARS-CoV-2, ele fica restrito a essa região, vai gerar uma resposta inflamatória e febre ou não, né? Então a gente percebe que os sintomas mais leves muitas vezes são uma febre e essa perda de olfato e paladar, tá? Porém, a gente sabe que ele pode não ficar restrito a essa região e alguns dias depois, né, se ele não foi, eu tenho essa resposta inflamatória ali, mas ele pode descer para o trato respiratório inferior, tá? E aí a gente tem o problema que é afetar justamente a região de troca gasosa. Então nós temos que lembrar o caminho do ar, né, bem importante a gente lembrar todo esse trato respiratório. Então o ar entra pela cavidade nasal ou pela boca. Aí faringe, lembra a ordem alfabética, faringe, tá? E aí laringe. Então até aqui a laringe, que é a entrada da traqueia, a gente tem trato respiratório superior. Aí passou aqui da laringe, que é onde a gente tem as cordas vocais, a gente já tem o trato respiratório inferior, que é a traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, beleza? Tá. Pulmão direito, pulmão esquerdo, belezinha, tá. Vamos chegar nos alvéolos. Alvéolo, a gente já estudou isso, né? Na aula a gente teve aulas aí de sistemas, qualquer coisa volta lá. Mas aqui o alvéolo, bem bonitinho para você ver, você tem o capilar sanguíneo, tá? E você tem o alvéolo. Lembrando, olha só que interessante, já até vou desenhar aqui para vocês. Os alvéolos, pessoal, eles têm um epitélio, tá?
achatadinho. Como é que a gente chama isso? A gente chama de epitélio simples, porque é uma camada só, pavimentoso, beleza? Epitélio simples, pavimentoso, tá? A gente tem, eu vou mostrar agora para vocês um detalhe que tem aparecido aí, que o alvéolo, vamos fazer ele aqui, ele vai ter então, ele é revestido por essas células achatadinhas. Essas células achatadinhas são células adultas já. Qual que é a terminação que eu uso para célula adulta, pessoal? Uso cito, né? Então, como ela é do pulmão, a gente chama isso daqui de pneumócito do tipo 1. Porque no meio desses pneumócitos do tipo 1, eu tenho essas celulinhas aqui, um pouquinho maiores, que são pneumócitos do tipo 2, tá? Esses pneumócitos do tipo 2, pneumócito 2, ele tem uma função diferente. Por quê? Qual é a função aqui? Vamos fazer o capilar sanguíneo aqui, capilar sanguíneo, e aí aqui a gente tem a troca gasosa, certo? Então a gente tem aqui o oxigênio, o gás carbônico vindo aqui, o gás carbônico sai por difusão, tá? E o oxigênio que tá chegando aqui, o oxigênio entra por difusão. Esse processo chama-se hematose, beleza? Tá. Qual é a função do pneumócito tipo 2? O pneumócito tipo 2, ele secreta uma substância chamada surfactante. O surfactante é uma lipoproteína. Essa lipoproteína, ela é secretada aqui, tá? E a função dela é diminuir, como é que a gente fala? É permitir, na verdade, a troca gasosa e evitar que o alvéolo se colabe. Então, ela aumenta ali o que a gente chama de tensão superficial, tá? Então, esse surfactante, ele auxilia a manter a estrutura, a bolinha do alvéolo, para que ele não colabe, certo? E justamente para que ocorra a troca gasosa adequada, tá? Por que eu tô falando dele? Porque olha só essa segunda imagem aqui. O SARS-CoV-2 infectou o alvéolo, tá? Quando ele infecta o alvéolo, aonde ele se liga? No pneumócito tipo 2, que é o que tem o receptor ACE2, né? Então, até agora sabe-se que o SARS-CoV-2 afeta, então, o pneumócito tipo 2 e aí acontece uma resposta inflamatória aqui, que você já conhece. Essa resposta inflamatória vai fazer extravasar plasma para cá. Então, você começa a ter um alvéolo com edema, um alvéolo com líquido, e como essas células estão sendo infectadas pelo vírus, elas estão morrendo, eu não estou tendo produção de surfactante. Então eu já tenho um líquido aqui que atrapalha a hematose e eu tenho menos surfactante que também vai atrapalhar a hematose. Então nesse caso você já tem uma infecção moderada. O que a pessoa sente aqui? Falta de ar. Tá? Então ela já tem dificuldade respiratória porque a troca gasosa já não está eficiente, ok? Lembra que nós estamos tendo uma resposta inflamatória, febre, citocina, febre, citocina, febre, citocina. E em alguns casos a gente tem uma resposta imune bem exagerada, tá? O corpo fica, o sistema imune sai do controle e rola uma tempestade de citocinas que a gente chama, eu ia falar ocitocina, cuidado, citocinas. Tá? Porque isso gera um ciclo vicioso. Quanto mais inflamado fica, mais as células de defesa ficam desesperadas e liberam citocinas. Mais febre a pessoa tem e mais edema vai acontecendo no pulmão, tá? Até que, se chegar nesse estágio aqui, a pessoa não respira, né, pessoal? Não tem troca gasosa, tá? Quando você coloca na ventilação mecânica, né, os respiradores que a gente fala, é porque eles precisam manter a pressão no alvéolo para forçar a entrada do ar ali. Mas nesse estágio aqui, né, você tem uma infecção severa.
É muito difícil de ter difusão gasosa aqui, tá? Isso que pode levar à morte. Algumas matérias têm saído recentemente, uma aluna até me mandou uma mensagem perguntando: professora, por que eu li que estão tratando a Covid-19 nos hospitais com antibiótico, sendo que é uma infecção viral, tá? Isso é uma pergunta bem importante. Alguns antibióticos ajudam a controlar a tempestade de citocinas, assim como corticoides, tá? Então hoje eles já estão sabendo que, por exemplo, a azitromicina é um antibiótico que tem estudos mostrando que a azitromicina inibe um pouco a tempestade de citocinas dos leucócitos, tá? Pela substância química. E tem outra coisa, quando um pulmão quando você está infectado por uma doença, as suas células, né, de defesa estão trabalhando ali naquela infecção e você fica muito mais suscetível a outros patógenos. Então é muito comum a pessoa estar com uma infecção viral e pegar uma infecção bacteriana junto, tá? É muito comum isso acontecer. Então por isso também que às vezes trata-se com antibiótico para evitar as infecções, o que eles chamam de co-infecção, tá? Co-infecção seria infecção por dois patógenos diferentes, porque o seu sistema imune está muito debilitado e você fica mais suscetível, beleza? Por isso do uso de antibiótico, mas lembrando que o antibiótico não vai combater o vírus, certo? Vai ser para ajudar em alguma outra coisa, tá? Então aqui, olha só, uma imagem maior para você ver, que tristeza, né? Então aqui a gente tem neutrófilos passando, lembra do fenômeno de diapedese? A gente tem esse líquido, né, que é o edema. Aqui a gente tem então as células de defesa, os pneumócitos tipo 2, tá? E todo esse fluido aqui atrapalhando muito a difusão dos gases, né? Por isso que aqui a pessoa tem que estar normalmente entubada, né? Com uma força, forçando o ar ali a entrar para fazer o mínimo de difusão possível, o mínimo de hematose possível. E eu preciso combater isso aqui, né, para reduzir esse edema, tá certo? Reduzir essa inflamação, tá? Outra coisa pra gente finalizar agora em relação aos sintomas, que todo mundo pergunta, em relação, pessoal, a trombose, né? Por que a gente tem observado, né, comum nos casos mais, não só nos mais severos, tá? Tem tido casos até mais leves que observa-se o arroxeamento de extremidades. E nas autópsias de pessoas que morreram de Covid, verifica-se com muita frequência a formação de microtrombos na circulação, tá? Isso por quê? Porque as citocinas, de novo, né, as proteínas produzidas pelas células de defesa, elas ativam a cascata de coagulação. Além disso, as citocinas machucam o endotélio dos vasos. Então, porque, né, lembra que as citocinas vão promover vasodilatação, vão fazer esse endotélio se afastar e esse endotélio fica muito sensível. Então, as citocinas acabam gerando a ativação da cascata de coagulação, porque elas vão lesionando o endotélio dos vasos sanguíneos. E quando você tem uma lesão, então você precisa se lembrar como é que funciona, né, essa coagulação. Então vamos falar assim, ó, trombos pela infecção e inflamação. Então você já sabe que a infecção e a inflamação vão liberar citocinas. Essas citocinas, elas vão lesionar epitélio dos vasos, tá? E elas também estimulam a cascata de coagulação. Porque a ideia de uma resposta inflamatória, gente, é te salvar, é te defender e é recuperar aquele tecido que está machucado, que está sendo atacado, que está sendo lesionado. Então a gente tem que entender que a coagulação é uma forma de consertar o que está sendo estragado. Então por isso que ela é ativada, né? Então, lembrando, né, da cascata de
coagulação, a gente tem que lembrar das etapas, né? Então, a regra básica que eu peço para todos os alunos guardarem: protrombina vira trombina, que faz fibrinogênio vira fibrina. Faz disso um mantra na tua vida neste momento. Protrombina, primeiro, vira trombina, que faz fibrinogênio virar fibrina. Agora entendendo, né? Lembrando desse processo. A protrombina e o fibrinogênio são proteínas inativas que estão no plasma. Quem produziu elas? O fígado. Então o fígado sintetizou protrombina e fibrinogênio, beleza? Fica lá dissolvido no plasma. São proteínas que estão inativas. Quando você tem as plaquetas chegando, né? Então lembrando que plaqueta também é chamada de trombocito, né? As plaquetas, na verdade, elas vão, plaquetas ou trombócitos, elas vão, na verdade, ser ativadas por essas citocinas, por esses tecidos lesados, e vão liberar uma enzima chamada tromboplastina ou tromboquinase, que na presença de cálcio, tá, vai fazer a protrombina virar trombina. A trombina, por sua vez, é que promove a conversão do fibrinogênio em fibrina, tá? Então vamos escrever tudo isso, vou escrever aqui no quadro para vocês. E aí vocês estão vendo a história da vitamina K nesse processo. Por que a gente aprende que vitamina K auxilia no processo de coagulação? Porque a vitamina K, ela é necessária para o fígado sintetizar protrombina e fibrinogênio, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só fazer aqui a formação. É ruim, né? Tem uma luzinha pequenininha, a gente tem que ficar apagando, mas tudo bem, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, o mantra que eu falei pra vocês. Protrombina vira trombina. Quem faz essa reação acontecer, aí você tem as plaquetas liberando tromboplastina na presença de cálcio, que faz essa reação acontecer. Tromboplastina ou tromboquinase. A UEM e a UEPG né, colocaram já esse terminho, muitos alunos não sabiam, é a mesma coisa, tá? Lembra que aqui é até mais fácil de guardar para você entender que é uma enzima. Então, plaquetas liberam tromboplastina ou tromboquinase, que faz essa reação acontecer. E aí, a trombina vai fazer o fibrinogênio virar fibrina. A fibrina é uma proteína insolúvel, que vai aderir, vai se grudar com as células sanguíneas e formar o coágulo, né? Então essa proteína insolúvel faz adesão com células e forma o coágulo. Belezinha? Deu para entender? E aí então a trombina faz essa reação acontecer. Fechou? Tá? Ah, faltou falar do fígado. Então o fígado é que produz esses dois aqui. Para o fígado produzir esses dois aí, a gente precisa de vitamina K. Pronto, agora fechou o nosso esquema de coagulação, tá? Então, é claro que quando você tem a coagulação do sangue circulante, quando você tem isso acontecendo no sangue circulante ali, né, porque os epitélios dos vasos sanguíneos estão sendo lesados, começa a formar coágulos no sangue circulante. Isso pode entupir os capilares mais finos e por isso você tem extremidades arroxeadas, né? E isso é mais grave, claro, quando você tem o bloqueio do sangue, né, para algumas extremidades muito importantes, certo? Então, por isso da relação aí da trombose com a Covid-19, beleza? Nos casos aí onde isso pode acontecer, tá? E aí nós vamos fechar aqui com a resposta imune adaptativa, que na verdade, pessoal, isso vai ficar para a nossa próxima aula. Eu só vou fazer esse fechamento aqui porque a minha próxima discursiva com vocês eu vou dar continuidade a esse tema falando das vacinas,
da produção de anticorpos, né? Então a gente vai fazer um fechamento de como tratar, né, e como ficar imune, a imunidade à Covid-19. É isso que eu vou trazer na próxima aula para vocês. Daí eu vou falar de resposta imune adaptativa. A resposta imune adaptativa vai envolver, então, a resposta humoral e a resposta celular, que vai ser desencadeada, né, depois da resposta imune inata, depois de toda essa resposta inflamatória, a gente vai ter a ativação desse sistema, que vai envolver linfócito TCD4, linfócito B, linfócito T8, com seus apresentadores de antígeno. Lembra dos macrófagos, principalmente, né? E outros aí apresentadores pra gente se lembrar, e aí eu vou falar de vacina pra vocês, tá bom? Então fechamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Já vou aproveitar então que a nossa próxima aula ainda é desse tema, né? Então se vocês já tiverem alguma dúvida e queiram que eu traga esclarecendo na próxima aula, já me manda junto com a questão, tá? Que daí eu nem respondo ali, eu já trago para montar a minha próxima aula com vocês, tá bom, queridos? Era isso, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!